Eu não sei se a gente já aborda, já responde a terceira via, já? Você acha que é melhor a gente já responder ela logo agora, Ari? Questão interessante também, David, é a questão de você atacar o próprio argumento, o próprio relato que dá suporte à terceira via, que é o Ente e a Essência, né? O De Ente, que é a obra de juventude ali de Tomás de Aquino, e que ele vai ilustrar por que seres contingentes eles têm existência dependente e por que um ser necessário existe, e existe necessariamente, né? Ou seja, seres contingentes têm a sua existência dependente de outro, de algo extrínseco, e não de um elemento intrínseco, como sua natureza ou essência. Então, uma vez que um ser contingente, para existir, ele depende do ato de existência de outro, para você não entrar numa cadeia de regressão infinita de contingentes, é preciso que alguma coisa interrompa. E essa coisa não pode ser ela mesma contingente, porque se ela fosse contingente, ela também derivaria a sua existência de outra. Então é preciso chegar num ente, num ser, cuja sua existência já seja derivada da sua própria essência, ou usando um termo mais didático e contemporâneo, é preciso que essa existência já derive diretamente da sua própria natureza enquanto tal. Então, por que o contingente não pode ter essa existência necessária? Porque uma vez que nele, no contingente, a existência se distingue da essência, por quê? Porque essa essência poderia não existir, porque é uma essência contingente. Então, uma vez que a existência não está já implicada na essência de um ente contingente, então ela poderia não existir. Então, para existir, depende de outro, que depende de outro. Então, é preciso chegar num ser onde não há essa distinção entre existência e essência, porque senão também dependeria de outro, seria um ser contingente. Então, é preciso que seja um ser cuja existência, né, seja idêntica, radicalmente idêntica à própria essência, ou à própria natureza. Só que o grande problema disso, David, que você sabe muito bem, é que isso não só continua reproduzindo o problema vinculado ao ser contingente, como até piora, porque não para, não é porque supondo que seja possível algo cuja essência seja idêntica à existência, é claro, porque é outra forma de atacar a simplicidade, é simplesmente dizer que ela não faz sentido, mas supondo, por caridade, que haja um ser cuja essência se vincule à existência, você não para a explicação causal, porque esse ser que existe porque a sua existência se identifica com a sua essência, ele só existe exatamente porque ele tem essa disposição segundo a qual a sua existência se vincula à sua essência. Porque se ele não existisse no sentido, nesse modo especial de existir, segundo o qual a sua existência se identifica com a sua essência, ele simplesmente não teria existência necessária. E se ele não tivesse existência necessária, ele poderia não ter existência nesse mundo, em algum mundo possível. Então, para ele existir, mesmo sendo assumidamente necessário, digamos assim, né? Mesmo a sua existência sendo idêntica à essência, há sim uma explicação metafísica. Portanto, ele não interrompe a cadeia de regressão. E pior ainda, ele incorre num problema de circularidade interna, viciosa ali. Por quê? Porque se a sua, como você sabe muito bem, se a existência desse ser necessário já vem da sua essência, significa que ele só existe necessariamente por conta desse elo entre a identidade da essência e da existência. Portanto, é preciso que haja, de maneira precedente, esse elo entre essa identidade entre existência e essência. Portanto, é preciso que haja uma precedência lógica e talvez ontológica desse elo que identifica a existência e a essência, para que ele possa existir, né, e de maneira necessária, ou seja, é como se ele justificasse a sua própria existência, como se fosse um ser que se puxasse metafisicamente pelos próprios cabelos. Então, sim, é um modo também de atingir